Deus manda dizer para você que algumas crises que você está passando, graças a essas pegadas, graças a esse passado, a esse pesadelo, Deus está dizendo: não quer entender, continue em movimento, continue em movimento, continue em movimento, continue se movendo, continue, mesmo que os seus olhos indiquem uma tragédia, mesmo que o teu coração palpite mais forte, mesmo que a tua pressão caia, continue em movimento. Êxodo 14. Você que está online aí, deixa o seu like, hein? Temos quase 1.300 pessoas online, 400 likes. Isso aí faz o YouTube nos ajudar na entrega do culto. Diz assim o texto sagrado: então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Cada um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, e os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, de frente a Baal-Zefon. Vamos agora para o versículo 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Verso 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que estás clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. O último verso que leremos, o 18: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Curve sua cabeça, a gente tem alguns minutos para ouvir a voz de Deus. Essa palavra, ela tem endereço, essa palavra é para você. Eu não conheço você, mas quem vai falar com você conhece. Eu não conheço suas necessidades, não conheço seus desafios, mas Jesus sabe. Ele sabe o que está para vir. E hoje nós vamos ouvir a voz do Criador. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é combustível, é vida. E esta palavra tem nos mantido em pé desde então. Não negue a nós o teu pão, Senhor. Não negue a nós a tua água. Alimenta-nos. Fortaleça-nos. Queremos sair deste culto carregados da tua voz, preparados para enfrentar seja lá o que vier, porque se estamos contigo, estamos com a maioria. Renova-nos, aviva-nos, em nome de Jesus. Esse é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia e talvez um dos mais pregados. Gente, foram 400 anos de cativeiro. 400 anos é muito tempo para ser escravo.
E por conta da escravidão que o povo hebreu passou no Egito, eles desaprenderam a adoração. Quanto mais tempo escravo você se mantém em algo, mais você compromete a sua vida de adoração. Porque a adoração só é possível em liberdade. Você não consegue adorar a Deus preso. E aqui não estou falando de prisão física, estou falando de prisão na alma. Porque Paulo e Silas adoram a Deus presos. Eles não estavam presos. Nunca ninguém os prendeu, porque é impossível prender um adorador. Mas a prisão que eu me refiro é aqui dentro. Eles estavam presos, porque a escravidão é terrível, ela mata a adoração. E esse texto é curioso. Toda vez que eu leio, isso me intriga, porque há uma libertação. Você conhece a história, Moisés é usado para liberar as 10 pragas. A 10ª praga é a morte dos primogênitos. Quando o faraó vê o seu filho primogênito morto, ele não se aguenta, ele libera o povo. Um coração duro de faraó, mas com a morte do seu filho, a 10ª praga, ele abre os portões do Egito, e aquele povo que há 400 anos estava escravo, agora pela primeira vez, sente o ar da liberdade. A maioria daquele povo que estava ali, nunca conheceu a liberdade. 400 anos de escravidão, quase que só se houver alguém com mais de 400 anos ali, concorda comigo ou não? Posso afirmar a você que basicamente todos que lá estão, nasceram escravos. E pela primeira vez, saem dos portões do Egito, livres. E o que você pensa quando Deus faz algo legal para você? O que você tem na cabeça, quando depois de um grande período de sofrimento, de trauma, de uma trajetória angustiante, e Deus vem, age poderosamente, pega você no colo e fala: vai meu filho, vai viver. O que você espera viver nesse período? Eu não sei você, mas eu preferia viver tranquilidade, dizer: agora eu vou conseguir descansar um pouco. É ou não é? Nossa, agora eu vou conseguir colocar a minha cabeça em ordem, agora eu vou ter um pouco mais de paz na minha vida. Nossa, 400 anos escravo, Deus entrou, proveu 10 pragas, meu Deus é poderoso, meu Deus é maravilhoso, agora eu vou viver bem, agora eu vou respirar o ar da liberdade. E é curioso que logo após Deus ter libertado o povo, o próprio Deus vai no coração de Faraó e coloca raiva no coração de Faraó. Vai entender. Deus usou Moisés para quebrar o coração de Faraó e libertar o povo. Quando o povo finalmente é liberto, Deus vai no mesmo coração que ele quebrou com as pragas, põe ódio e manda ao mesmo Faraó que libertou o povo persegui-los. O que eu vejo aqui é que logo depois de uma grande vitória, uma linda vitória, agora o povo dança, celebra, respira o ar da liberdade, mas logo pegadas são ouvidas. Logo o chão do deserto começa a tremer. Logo uma cortina de fumaça de areia no horizonte começa a se levantar. Porque o mesmo inimigo que eu achei que tinha me livrado, a mesma situação que me torturou há muitos anos, que eu achei que nunca mais veria na minha vida, dias de tristeza, dias de escravidão, que eu achei que Deus tinha colocado a mão e finalmente me livrado, agora eu olho para trás e vejo aquilo que eu achei que Deus tinha me livrado vindo em minha direção de novo. Como é difícil, gente. E eu sei que você já passou por isso. Como é difícil observar que coisas que aparentemente a gente venceu estão dando ar da graça de novo. Como é difícil coisas que a gente simplesmente disse: nunca mais eu quero lidar com isso. De repente os pesadelos começam a surgir do passado de novo. De repente começam a vir à tona.
E agora há um problema, porque não deu tempo nem de celebrar muita felicidade. Eles estão na frente de um mar. Moisés leva eles para Piairote, ou seja, na frente de um mar vermelho. E agora, nunca reclame do ruim, porque o ruim sempre pode ficar pior. Na frente do mar vermelho não tem para onde ir. Existem milhares de pessoas, crianças, idosos, gestantes. Não tem como atravessar nada, não dá. É um mar, é profundo, é longo, é extenso, não dá, não tem como. E não tem como ir para as laterais, porque atrás de mim vem os carros de Faraó. E além dos carros de Faraó, vem 600 carros da elite, com cada comandante em um dos carros. E aí Moisés ouve Deus falar o seguinte: fica firme, não tenha medo, porque os egípcios que vocês verão hoje, vocês nunca mais verão. Mas espera aí, já não era para eu não tá vendo já há uns dias atrás? Eu já não saí do Egito para não vê-los? Não foi Deus que me tirou do Egito para ser livre? E agora o mesmo Deus está fazendo o mesmo inimigo que eu já achei que Ele tinha tirado da minha vida, voltar e dizendo de novo para mim que eu estou livre. E Moisés insiste com Deus. E a ordem de Deus é crucial. A ordem de Deus é: por que clamas a mim? Por que você está falando comigo? Diga para esse povo calar a boca e marchar. Diga para esse povo se colocar em movimento. Diga para esse povo dar passos de fé. É confuso? É. É complicado? É. Há uma desordem? Há. Vocês estão preocupados porque há um fantasma que vocês achavam que nunca mais iam ver retornando? É. Mas eu quero que vocês entendam que eu não preciso que vocês entendam o que eu estou fazendo para cuidar de vocês. Escute, o cuidado de Deus não precisa que você entenda o que Deus está fazendo. Você não precisa entender o que Deus está fazendo, porque o cuidado de Deus vai acima dos seus entendimentos. Esse é o nosso problema. Os hebreus, eles se parecem demais com a nossa geração, porque é uma geração extremamente mimada, uma geração que só aprende a subir, receber, ter, crescer. Nós não sabemos perder, não sabemos descer. Gente, eles acabaram de ser livres. Eles acabaram de ver a mão de Deus enviar 10 pragas, moscas, sapos, tumores, água se transformar em sangue, morte dos primogênitos. Eles acabaram de ver o poder de Deus os livrar do Egito. E agora eles veem um outro problema. Mas o problema dos hebreus nunca foi o Egito. Escute, o nosso problema não é o diabo. O nosso problema não é o câncer. O nosso problema não é o desemprego. O nosso problema não é a traição que você sofreu. O nosso problema é a inconstância. Esse é o nosso problema. Porque era só no meio desse desafio. Tudo bem que tem 600 carros vindo em minha direção. Tudo bem que está subindo uma coluna de fumaça, de areia, de nuvem de areia. Tudo bem que o chão está tremendo. Tudo bem que não tem um caminho, o mar está na minha frente. Mas é só trazer à memória o que dá esperança. Se Deus já me tirou do Egito com 10 pragas, o que é impossível para esse Deus? O problema é que a nossa memória é curta demais. O problema é que o nosso Deus já fez coisas lindas na nossa vida. Ele já fez coisas muito maiores do que o problema atual. Mas nós somos inconstantes. A gente precisa que Ele prove que Ele cuida de nós todos os dias. E Deus não vai provar que Ele vai cuidar de você. Ele vai simplesmente cuidar. Ele não vai mandar uma pólice de seguro antes. Ele não vai mandar um contrato assinado. Ele simplesmente vai estar lá no momento certo, na hora certa. E se você não consegue acreditar, o problema é seu. Mas Deus não vai te abandonar. Só que Ele não vai mandar um WhatsApp: estou chegando. Ele não vai mandar cartinha dizendo confia em mim. Ele já disse: lembra do que eu fiz ontem, e eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em nome de Jesus, dê passos de fé. Eles não estão com problema porque eles são fracos. Eles estão com problemas porque eles são inconstantes. Eles acabaram de viver uma vitória. Eles acabaram de viver um livramento. Eles acabaram de ver 10 pragas destroçar o Egito.
E agora, eles estão com medo, porque Satanás está enviando assassinos para matá-los. Cuidado com medo. O medo é uma atmosfera terrível, porque o medo vai mexer no seu movimento. Deus diz para Moisés: por que clamas a mim? Porque fala comigo. Diga ao povo que continue marchando. Sebo nas canelas, anda. Não é para orar, é para andar. Não é para cantar, é para andar. Não é para reclamar, é para andar. Anda, anda. Eu estou mexendo nas peças do tabuleiro. Eu estou invertendo, anda. Só que agora existe algo terrível, assustador, porque vai ser um massacre. Se os egípcios encontrarem os hebreus, vai ser um massacre, vai ser uma carnificina. Os carros de guerra são todos armados com espadas e lanças na parte externa. Eles vão passar por cima do povo. O chão treme, a areia do deserto sobe, medo, pavor, carros vindo, fúria. O mapa que se desenha, o quadro que se desenha é um mar de sangue. E vou te dizer uma coisa: você só saberá quem você é até você realmente estar num lugar assustador. A gente só sabe quem a gente é quando a gente não sabe o que fazer. Eles estão ali, não tem para ir, para onde ir. O seu algoz, o seu pesadelo está voltando em ritmos galopantes, com sangue nos olhos, dizendo: eu vou matar você, eu vou destruir vocês. Faraó tem na lembrança o filho que morreu. Há um ódio, há uma raiva, e eles vêm galopando em direção ao povo hebreu. Não tem para onde correr, não tem para onde ir. E eu vou te dizer que você não sabe quem é. Você não tem a mínima ideia de quem Deus é e do que Deus pode fazer, até você estar num lugar assustador. Eu sei que tem gente aqui enfrentando lugares assim. Eu sei que tem gente aqui passando por grandes situações. Pastor, eu estou assustado com a minha vida. Eu estou assustado com o que eu estou vivendo. Só que você jamais provará do real amor de Deus até estar num lugar que te desafie. Deus está mexendo as peças do tabuleiro. Deus está colocando coisas que você achou que já tinha vencido de volta à tona. Mas não se assuste, porque isso tem a ver com a glória dele, não a ver com você. Isso tem a ver com a exaltação dele, não a ver com você. Você continua fazendo o que ele mandou. Ele não tirou você do Egito para andar, continue em movimento. Se as coisas estão ao seu lado piorando, continue em movimento, porque não é um problema seu, é um problema dele. Ele está movendo as peças porque ele quer gerar glória nessa situação. Ele está querendo glorificar o nome dele através disso. E você continua andando, você continua andando, continua andando. Eu sei que tem 400 anos de trauma. Tem 400 anos de trauma. E eu penso que finalmente eu escapei. Finalmente eu escapei. Só que daqui a pouco eu estou ouvindo as pegadas daquilo que eu achei que escapei. Eu achei que estava livre. Como é difícil quando você ouve a pegada daquilo que você achou que já tinha partido para sempre. Entende o que eu estou pregando aqui? Como é difícil quando você está passando por uma doença e o médico diz que você está curado. E depois de um tempo há sintomas de que a doença está de volta. Algo tentando pegar você. Você se dedicou para vencer, se dedicou para escapar, se dedicou para ser livre, mas agora você está com medo, porque é difícil ser legal quando os pesadelos voltam. É difícil manter a sanidade mental quando o passado chega dizendo: eu vou destruir teu futuro. Porque eles há poucos minutos estavam dizendo: somos livres, Deus nos livrou. E agora o mesmo que Deus me livrou está dizendo: vou te matar.
É difícil ser legal. É difícil manter a alegria. É difícil manter o sorriso. É difícil manter a mente boa, quando aquilo que eu achei que tinha morrido volta. E eu te pergunto, quantos pesadelos voltaram para a sua vida? Quantas coisas que há anos você achou que venceu estão deixando pegadas? O medo é algo terrível, ele nos paralisa e ele vai desencadear uma série de problemas. Olha que interessante, ninguém ainda foi morto, ninguém ainda foi destruído, só existe um mar na frente e pegadas atrás. Ninguém ainda foi ferido por uma espada, mas só de você ouvir as pegadas, você lembra do que foi a escravidão no Egito. Você lembra dos chicotes, você lembra da crueldade, você lembra de como aquele povo era ruim, você lembra de como eles matavam os hebreus, você lembra, ninguém morreu, mas eles estão tomados de terror, ninguém morreu, mas eles estão achando que já era, ninguém morreu ainda, mas o espanto tomou conta do coração deles, ninguém morreu, mas eles estão dizendo, já era, eu perdi, não tenho como escapar, já era, eu perdi, não tem como, depois dessa, não tenho mais paciência, não, só eu sei quanto foi duro para chegar até aqui, só eu sei como foi difícil. De novo não. Sim, a gente canta que o diabo é mentiroso. Sim, a gente diz que o diabo é mentiroso. Mas algumas vezes a mentira do diabo é difícil de ser ouvida. A gente sabe que o diabo é perdedor, mas algumas vezes a voz do diabo, ele mente tão bem, ele fala tão bem, que algumas vezes a gente não está bem. A mentira do diabo judia da gente. A mentira do diabo tira a gente do controle. E tem coisas, irmãos, que estão afetando você, mexendo no seu humor, mexendo na sua cabeça, porque você está tendo uma luta para separar o que é real e o que é imaginário, o que é Deus e o que é o diabo. Deus diz, marche, e o diabo está atrás de você dizendo, eu vou te pegar, e você sabe que não tem velocidade o suficiente para escapar, por mais que corra, o mar está na sua frente. Eu quero dizer para você que alguns desgostos que você está enfrentando, Deus está dizendo para você, eu só preciso de uma coisa, escute aqui, você não vai vencer essa situação orando só, você não vai vencer essa situação cantando, você vai vencer essa situação com passos de fé, você vai vencer essa situação continuando andando, você tem que continuar em movimento. Escute aqui, Deus está falando com gente aqui, você tem que continuar em movimento. Algumas coisas na sua vida, por mais delicadas que sejam, algumas coisas na sua vida, por mais que estejam te balançando, elas só vão ser vencidas se você se continuar em movimento. Você tem que continuar em movimento, você tem que continuar em movimento. Você está ouvindo pegadas de volta daquilo que você achou que nunca mais veria. Você está ouvindo barulhos no chão de carros de guerra que você achou que nunca mais iria ter lembrança deles. Você está vendo o mal que você achou que ia se livrar voltando. E Deus está dizendo, vigia o seu coração, reflita aqui, o inimigo ainda não te alcançou, ele pode estar marchando contra você, mas ele ainda não te pegou e nem vai pegar, porque sou eu que estou com você. Eu estou com você. Não deixe as pegadas do diabo te paralisarem. Não pense que pegadas é matar você. Não, ele pode estar marchando, ele pode estar gritando, ele pode estar urrando, mas olhe para você, ele já te pegou, ele já te destruiu. Perceba quem você é, ele já destruiu você. Não, ele diz que vai destruir, ele diz que vai alcançar, ele diz que vai prender, mas falar até papagaio fala. Deus manda dizer, olha para você, veja você hoje, olha atrás desses medos. Eu não tenho cuidado de você, eu não tenho preservado você, eu não tenho sustentado você. Não é porque as pegadas voltaram que ele te alcançou, não é porque ele disse que vai te matar que te matou, não é porque ele disse que você vai enlouquecer que você enlouqueceu. Olhe bem para você, pare só um instante, toque no seu corpo e perceba que está tudo bem, porque o mesmo Deus que te tirou do Egito, apesar de estar mexendo as peças, ele continua sustentando você, ele continua cuidando de você. Não se perca nos pensamentos, não se perca. O que o povo quer agora? Eles estão querendo voltar para o lugar de onde Deus os tirou. Eles olham para Moisés e dizem, Moisés, foi para isso que o Senhor nos tirou do Egito? Para morrer aqui? Eles esqueceram de tudo que Deus fez. Cuidado para você não ser precipitado. É isso que as pegadas dos 600 carros
fazem no coração desses homens. Eles estão vivos, eles estão ressurgindo, eles estão vivendo uma vida nova, mas porque as pegadas estão ali, eles falam: eu quero voltar a ser escravo. Por quê? Porque tem pegada? Porque o chão está tremendo? Desde quando o chão tremer é a sua derrota? Desde quando uma coluna de areia significa que você perdeu? Você tem que ter um pouco de maturidade. Nós temos que ter isso. Eles apenas veem os inimigos vindo e já se dão por derrotados. E Deus diz: por que clamas a mim? Por que fala comigo? Marche. Passos de fé. Não dá para entender na terra? Entenda no céu. Sim, são 400 anos de luta. Sim, o teu inimigo está de novo no teu rastro. Sim, o teu pesadelo voltou. E daí? Eu estou no trono. Eu estou cuidando de você. Não tenha pressa em concluir sua história. Você não sabe o que eu estou fazendo. Você não sabe o que eu estou gerando. Continue dando passos de fé, porque o medo distorce tudo. As pegadas estão mexendo com você, o pesadelo está mexendo com você, os fantasmas estão mexendo com você, a sua percepção está mexendo com você. Há uma vontade enorme de voltar, há uma vontade enorme de retroceder. E agora você está cheio de raiva, porque acha que eu te abandonei, só porque tem 600 carros vindo atrás de você. Mas eu estou dizendo: você não sabe o que eu estou fazendo. Dê passos de fé. Dê passos de fé. Não perca o medo. Não deixe o medo roubar de você o ar da liberdade. Eu já tirei você do Egito. E eu acho lindo, irmãos, é que nesse momento crítico Moisés vai falar com Deus. Você está comigo aí? Moisés vai falar com Deus. Por quê? Por que Moisés vai falar com Deus? Porque está todo mundo com raiva. Ninguém consegue conversar com uma pessoa com raiva. Já tentou conversar com alguém com raiva? Todos que têm raiva não sabem ouvir, só sabem falar. E tem horas da nossa vida que só vai sobrar Deus para conversar. Está todo mundo com raiva. Raiva de Moisés. Seu idiota! Olha o que está acontecendo. Pelo menos no Egito a gente estava vivo. Vamos morrer aqui, vai ser um banho de sangue. Tem lugares que só vai sobrar Deus para você falar. Viu? Viu, bonitão, bonitona? Tem ambiente que só vai sobrar Deus. E Deus não antecipa detalhes. Quando Moisés saiu do Egito depois das 10 pragas, ele achou que era direto para Canaã. Mal sabia ele que o pesadelo ia voltar. Mal sabia ele que era Faraó o retorno. Mal sabia ele. Moisés não tem coragem de falar com ninguém, porque não tem ninguém para ouvir. E eu encerro aqui, olhe para mim. Deus diz: Moisés, não quero falar com você. Diga ao povo que marche. Moisés, não é hora de conversa. Moisés, eu não vou explicar para você o próximo passo. Moisés, esses carros que estão vindo aí, eu estou trazendo eles. Moisés, essa raiva que está vindo contra você, eu estou trazendo ela, e isso é um problema meu. Diga ao povo que ande, diga ao povo que vá. Se o deserto está tremendo, se a nuvem de areia está subindo, isso é um problema meu. Diga para o povo que marche. Eu sei que vocês estão com medo, eu sei que vocês estão aflitos, mas eu quero vocês em movimento. Eu quero vocês em movimento. Mantenha-se em movimento. Eu sei que você
você não sabe o resultado disso, eu sei que você não sabe como isso vai acabar, eu sei que você imagina um monte de coisa, eu sei que o povo está deixando você doido, mas eu não vou adiantar nada para você, porque essa batalha é num outro nível. Eu estou construindo algo que a tua mente não alcança, e eu não tenho tempo de te explicar. Deus está falando com gente aqui, viu? Deus está explicando coisas para pessoas aqui. Você está me perguntando coisas e eu não tenho tempo para te explicar, não é hora de te explicar, você não vai entender. E a minha resposta para você hoje, diz o Senhor: eu sei o que você precisa, eu sei o que você necessita, e a única coisa que eu te peço é: ande, mantenha-se em movimento. Mantenha-se em movimento, mantenha-se em movimento. A ordem é: mantenha-se em movimento, mantenha dando passos de fé, passos de fé, passos de fé. Muitos só se movem quando as coisas vão bem, muitos só se movem quando as portas abrem, muitos só se movem quando a situação é clara. Fases ruins, mova-se; fases angustiantes, mova-se; fases assustadoras, mova-se; fases de medo, mova-se; fases que não tem nada, mova-se. Você percebe que o milagre dos hebreus não estava na oração de Moisés. O milagre dos hebreus não estava nas suas sensações, não estava na raiva que sentiram, mas o milagre dos hebreus estava no movimento, na capacidade de dar passos de fé. O chão tremendo, 600 carros de ferro vindo em sua direção, mas eu continuo em movimento, eu continuo em movimento, porque eu avanço esperando que a qualquer momento o mesmo Deus que me aliviou ontem vai me aliviar hoje de novo. O mesmo Deus que me preservou ontem vai me preservar hoje de novo. A ordem é em movimento. Vai em direção ao Mar Vermelho, vai em direção. Deus está levando eles para uma experiência única. É assustadora, mas é única. É doída, mas é única. Deus tem coisas únicas para você, e uma vida de Deus é uma vida cara. Não espere uma vida cristã barata. Entenda que Deus já te equipou o suficiente. Cuidado com o que você pensa quando as pegadas do inimigo aparecem. Cuidado com a sua mente quando parece que nada está funcionando. Cuidado, porque você vai pensar que Jesus não funciona, que a igreja não funciona, que a fé não funciona, e não é nada disso. Deus manda dizer para você que algumas crises que você está passando, graças a essas pegadas, graças a esse passado, a esse pesadelo, Deus está dizendo: não quer entender, continue em movimento, continue em movimento, continue em movimento, continue se movendo, continue, mesmo que os seus olhos indiquem uma tragédia, mesmo que o teu coração palpite mais forte, mesmo que a tua pressão caia, continue em movimento, mesmo que a boca fique seca, continue em movimento, mesmo que você perca o ar, continue em movimento, continue em movimento, mesmo que você sue as mãos frias, continue em movimento, porque é uma surpresa de Deus escondida em algum lugar aí. Continue em movimento, esconda-se do mal, continue em movimento, porque se você continuar avançando, as situações comuns que você hoje simplesmente tem medo, o livramento está num esticar de braços. Existe algo perigoso se você continuar se movendo. Quando você escolhe se mover diante das pegadas do inimigo, quando você escolhe se mover diante dos carros de guerra, quando você escolhe ir em frente, mesmo frustrado porque você está vendo uma coisa que você achou que nunca mais ia ver, existe algo perigoso. O que é? Você achar que não tem o suficiente para enfrentar tudo isso. Com que Moisés abriu o mar? Com a vara que estava na mão dele, com o cajado que estava na mão dele. Você vai atravessar se colocando em movimento. E quando você chegar no fim da linha, quando você falar: Senhor, eu andei o máximo que pude, Senhor, eu me mantive firme o máximo que pude, a partir daqui eu não sei mais o que fazer. A partir daqui, Senhor, eu não sei mais. Eu não consigo mais falar, eu não consigo mais pensar, eu não sei para onde ir. Tá bom, o Senhor mandou eu andar, eu andei, eu congreguei até onde dei, eu dizimei até onde dei, eu orei até onde eu pude, eu fui fiel até onde deu, eu me mantive firme, mas agora, Senhor, eu estou no meu limite. Aí Deus vai dizer para você: toca. Toca com o que, Senhor? Eu sou só um homem com problema na fala. O que você tem na mão, Moisés? O que você tem na mão? Toca. Toca. A Bíblia diz que quando eles chegaram na frente do mar,
Moisés tocou, e um anjo foi na retaguarda do povo. Sabe a pessoa mais cansada? Normalmente no final da multidão ficam os velhos, as crianças, os cansados. Quando o mar vermelho se abriu, Deus colocou um anjo atrás do último homem. Eu quero dizer para você que por mais que Faraó corresse, por mais que houvessem pegadas no deserto, por mais que o chão do deserto tremesse, nenhum hebreu seria tocado. Eu quero dizer que por mais que a tua vida esteja tremendo, por mais que haja gritos, sussurros, urros, ameaças, areia se levantando, há um anjo na tua retaguarda. Você não precisa perder o ritmo, você não precisa ficar estressado, nervoso, não é porque alguma coisa está voltando, você não precisa. Moisés toca no mar, o mar se abre, uma coluna de água do lado direito, uma coluna de água do lado esquerdo, e agora há um caminho em terra seca, e você vê absolutamente nada segurando aquela água, só o poder de Deus. Nada segurando aquela água. Você acredita em milagres? Você crê em milagre? Porque aquilo é um milagre. Não tem nada segurando a água. Uma coluna do lado direito, uma coluna do lado esquerdo, e eles andando. Ou seja, um milagre do lado direito, um milagre do lado esquerdo, e eles andando no meio do milagre. É isso que Deus vai fazer. Se o diabo está trazendo pesadelos de volta, Deus ainda faz milagres. Você está entendendo? Se para você se livrar disso precisa do milagre, você está no lugar certo, porque o teu Deus faz milagres. Você vai ver as suas finanças que nunca funcionaram, levanta as mãos para cá, voltando a funcionar. Você vai ver o caminho se abrir no meio do nada, e Deus gerando recursos. Mantenha-se em movimento, diante desta piora que aconteceu, diante desta piora que 2022 trouxe, diante desta piora, continue em movimento. Tua casa inteira estava em ordem, agora está uma bagunça desgraçada. Continue em movimento, porque o teu Deus tem surpresas para você. Deus está batizando você, Deus está fortalecendo você, Deus está abrindo territórios para você, Deus está amadurecendo você. Bora baixar suas mãos. Eu quero desafiar você que está sob ataque. Continue em movimento, continue dando passos de fé. Eu sei que é apavorante ter 600 carros de ferro atrás de mim, mas se você quiser vencer seus inimigos, você precisa se manter em movimento. Se você quiser vencer os seus traumas, no meio do que está acontecendo, não há explicação, mas ofereça um som, dizendo: sim, Senhor, eu vou em frente. É interessante, aqui eu concluo. Quando o último hebreu atravessa o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Deus endurece ainda mais o coração de Faraó. Para quê? Para que eles entrassem. Porque se Deus não endurecesse mais, eles iam ficar dizendo: o que é isso? Quando você é tomado pela raiva, você não vê o que está acontecendo. Os hebreus estavam vivendo um milagre, e os egípcios, que já vivenciaram 10 pragas, sabiam que aquilo que estava acontecendo era Deus ali. Mas eles estão com tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio, tanto ódio, que eles estão cegos. E eles entram com carro e tudo para dentro do Mar Vermelho. E a Bíblia diz que Deus espera todos passarem e põe um anjo. E quando todos os egípcios estão dentro do Mar Vermelho, tentando atravessar o mesmo caminho, porque o caminho que Deus tem para você é só para você, não tenha medo. A bênção que Deus tem para você é só para você, ninguém toma a sua bênção. O caminho que Deus abrir para você, não precisa ter inveja de ninguém não. Não precisa falar: mas vamos viver. Não, o que Deus tem para você é seu. O que Deus tem para você é para você. Não se preocupe, ninguém vai arrancar o que é seu. A empresa que Deus te deu é sua. O cargo que Deus te deu é seu. Construa em Deus que é seu. Ninguém vai usufruir do que Deus tem para você. A tua família é tua, a tua casa é tua, os teus sonhos são teus. Quando os egípcios achavam que podiam desfilar no caminho que Deus fez para os hebreus, a Bíblia diz que Deus fechou o mar. E quando o Mar Vermelho fecha,
3 coisas morrem. E é isso que eu quero profetizar na sua vida. Estenda a mão para frente. Quando o mar vermelho fecha, o perigo presente acabou. O medo daquele dia acabou. O medo de hoje vai acabar agora. Se você tem um medo no seu coração, o mar vermelho vai fechar hoje, eu creio isso. Naquele dia eles tinham medo, eu vou morrer hoje, eu vou morrer hoje. Você não vai morrer hoje. Deus manda dizer, você não vai morrer hoje. Você não vai quebrar hoje. Você não vai enlouquecer hoje. Porque esse mar está fechando, está matando o inimigo de hoje. Estenda as mãos. Além de afogar o perigo presente, o mar vermelho está afogando o potencial futuro do inimigo. Nunca mais os egípcios mexeram com o povo de Deus. Levantou sírios, levantou babilônicos, mas nunca mais os egípcios se meteram com o povo de Deus. Levanta as mãos mais uma vez. Aquilo que você está enfrentando hoje, Deus não só está matando o que está acontecendo hoje, mas todo o potencial disso ao longo da sua vida. Você nunca mais vai sofrer isso, nunca mais. Haverão outras batalhas, haverão outros desafios, mas esse nunca mais. Esse nunca mais. Quantos conseguem crer nisso? Nunca mais. E o terceiro e mais importante, Deus está eliminando qualquer chance desse perigo retornar para a sua vida. Qualquer chance desse perigo voltar, hoje está acabado. Deus está acabando com o perigo presente. Deus está matando o futuro do seu adversário. E Deus está exterminando qualquer chance disso voltar. A Bíblia diz: nunca mais voltarão a vê-lo. Moisés, continue marchando, porque o inimigo que vocês veem hoje, nunca mais voltarão a vê-lo. Curve a sua cabeça. Você vai dançar ainda no meio de tudo isso. A Bíblia diz que Miriam pegou o tamborim e começou a dançar no meio do Mar Vermelho. Deus está gerando uma experiência fresca em você. Você vai espancar o tamborim no meio dessa batalha. Os traumas, os medos, as inseguranças, as dúvidas não vão roubar seu avanço. E por mais assustador que seja, se você der passos de fé,
We stand.